Olá pessoal, estamos aqui mais um dia, né? Nossa live hoje, o Pai Fernando de Ogum, beleza? Estamos aí começando mais uma live. Olha o pessoal chegando aí, Lívia, Ana Paula, Gandolf, Diego, Tati Rossi. Deixa eu olhar aqui se... Opa, boa noite. Mortal CC, obrigado, meu irmão. Lúcia Cruz. O João, grande João, meu amigo João. Tati Rossi, pessoal chegando com força, hein, rapaz. O negócio tá bom. Deixa eu olhar se o Fernando já chegou aqui. Ainda não chegou ainda, mas daqui a pouco ele tá chegando. Já falei com ele, ele falou que eu podia entrar, que ele estaria vindo. Fernando, quando entrar, me dá um alô aí. Dá um alô. Hoje, grande Fernando, Pai Fernando de Ogum. Vamos falar sobre Umbanda, pessoal. Muito boa. Eu abri para o pessoal fazer as perguntas e chegaram algumas perguntas muito interessantes, muito boas. E opa, entrou aqui, o Fernando entrou. Deixa eu pescar ele aqui. Pronto. Boa noite, meu Boa filho. noite. Boa noite, Pai Fernando. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, tudo na paz, graças a Deus. Graças a Deus. Se apresente aí para a nossa audiência qualificada, Pai Fernando, por Vamos favor. lá. Já iniciamos com 10, já tem uma quantidade boa, hein? Já, o pessoal vai entrar. Eu gostaria que Vamos você fizesse lá. uma breve apresentação aí sobre você, para a Vamos, gente ficar, para a gente saber aqui quem é o grande Fernando. vamos lá. Meu nome é Fernando, tá? Hoje conhecido como Pai Fernando de Ogum, carioca, beirando os 40 anos. Não parece não, né? Você tá bem, cara. Ó, Tá bem. tô enganando bem. Atleta é assim mesmo, né? Rapaz. Hoje moro aqui na Bahia, mais precisamente Feira de Santana. E iniciamos uma caminhada dentro dessa religião que, na minha opinião e de muitos, é uma religião maravilhosa, é uma religião que tem como base a caridade, o amor ao próximo. E assim, sou empresário, trabalho na área de saúde, temos uma clínica em Feira de Santana, sou casado, tenho uma filhinha de 15 anos e estamos aí na correria, né? Dentro de todo o Maravilha. possível, dando continuidade à vida, aos trabalhos, às orações. E é isso aí, meu filho. Estou muito feliz. Minha mãe de santo, lá do Rio de Janeiro, acabou de entrar aqui. Mãe Jurema, Seja bem-vinda, mãe Jurema. uma pessoa Namastê. maravilhosa, de muita luz. Está passando por uns problemas de saúde aí, mas com certeza vai superar, que ela é muito forte. É, fé em Deus, né? Vamos mandar boas vibrações para a mãe Jurema. Isso, Então, vamos sim. vamos dar início, né? Nossos trabalhos Vamos, de hoje. meu filho. Eu abri para o pessoal mandar perguntas e Sim, chegaram muitas perguntas, né? muito interessantes e que bem provavelmente talvez não dê para a gente tratar numa única live. Então, de antemão, já convido você para a gente fazer mais um bate-papo semana que vem, na Vamos, sua disponibilidade, é claro. E
Bom, vamos começar, como diria o outro, né? Desculpe a redundância, mas vamos começar do começo. Vamos lá. Fernando, o que é Umbanda? Qual a origem da Umbanda? Onde nasceu? Hum. Qual a origem do nome? Isso aí são 4 perguntas em uma só. E qual a base filosófica da Umbanda? Muito bom, ótima pergunta. São perguntas assim que a gente aprende a conviver com elas, né? Principalmente no início da caminhada espiritual, muitos realmente sentem essa necessidade de conhecer a fundo. Até porque quando se fala de fé, né, quando se fala de espiritualidade, a gente fala no sentimento mais puro que nós temos. Né? É a fé, é você crer, é você acreditar em algo que por muitas vezes não vai ser visível. É você desejar o bem a pessoas que você nunca viu e muitas vezes você nunca vai ver. Entendeu? Então, isso é muito importante, tá? E essa pergunta é muito relevante dentro da nossa caminhada, tá? A Umbanda é uma religião, na minha opinião, recente, né? Ela data Sim. de 1908, século passado, Rio de Janeiro. Coincidentemente, eu sou nascido no município onde nasceu a Umbanda. Então, assim, a Umbanda de onde eu venho é uma Umbanda muito próxima de sua base inicial. É muito interessante. Hoje eu estou aqui na Bahia, tive contato com alguns centros. Fui pai pequeno de um centro por 2 anos aqui na Bahia. E a gente acaba se deparando com algumas diferenças muitas vezes regionais, culturais. Mas a Umbanda é sempre a mesma. Você vai ver uma diferença ou outra, mas a Umbanda mesmo, aquela Umbanda caritativa, aquela Umbanda do bem, aquela religião maravilhosa, né? Eu sou suspeito para falar, eu sou filho de pai de santo, eu nasci dentro da Umbanda. Então, assim, é uma religião muito especial. Não estou aqui para trazer verdades, eu trago apenas a minha opinião, um mero pai de santo, que está aí em prol do bem, tá? Sim. Não vou dizer que a Umbanda é a melhor religião, porque eu acho que todas as religiões são maravilhosas. Quem faz a Claro. religião é aquele ser que está ali em prol de algo melhor, de um crescimento, né? Então, eu posso te dizer que, infelizmente, dentro da Umbanda, vamos nos deparar com pessoas e fatos que não nos agradam, assim como em todas as outras religiões. Por isso, não julgo a Umbanda a melhor religião. Agora, julgo a Umbanda, quando, com seriedade, uma religião muito forte, uma religião maravilhosa. Tá? Então, vamos lá, voltando à sua pergunta. Então, a Umbanda, ela data do início do século passado, 1908, tá? Ela surgiu de uma forma um pouco inusitada. Um rapaz, né, se vocês ouvirem um cachorrinho latindo aí, é porque minha cachorrinha é meio barulhenta. Um rapaz de em torno dos seus 17 anos, passando por vários problemas físicos e psicológicos, e procuraram nessa ocasião diversos especialidades médicas e nunca chegaram a um diagnóstico do que apresentaria, né, a saúde dele. Então, depois de muito procurar, né, a solução para o problema, chegaram à conclusão de que levariam ele para avaliar agora de forma espiritual. E assim foi feito, levaram à Federação Espírita de Niterói, tá? Onde ele foi recebido por alguns médiuns, né? E iniciaram uma anamnese, né? Uma pesquisa do porquê que estava se passando. A partir desse fato, inicia-se uma religião, né? Você vê, ela surgiu de uma forma tão pura, de uma forma tão natural.
Então, o que eu costumo dizer, na Umbanda, tudo é muito simples, tudo é muito humilde. É uma religião que não foi pré-concebida, ela foi concebida naquele momento. Então, no dia 15 de novembro de 1908, tá? Na Federação Espírita de Niterói, foi anunciado a nossa religião. E assim, pelo intermédio desse médium, né, na época, com apenas 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes, tá? Através de um espírito que, depois de muito se perguntar, ele deu um nome, né? As pessoas precisam, infelizmente, nós, seres menos evoluídos, precisamos de nome, precisamos de uma imagem, precisamos de algo palpável. Então, um espírito bem mais evoluído, ao ser solicitado um nome, e ele chegou com toda a simplicidade e falou: se vocês precisam de um nome, eu os darei. Meu nome eu sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e não há estradas que eu não caminhe e que eu não cruze. E a partir daí tivemos acesso à primeira incorporação, tá? Da nossa religião, que iniciou-se com outros nomes já semelhantes, né? E que futuramente se tornaria a nossa Umbanda, tá? A história de Zélio é uma história muito interessante. Nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos conteúdo para uma live inteira falar só dele, do que ele realizou, tá? De todos os centros que ele iniciou lá no Rio, inclusive o primeiro centro dele é um centro ativo ainda. Legal. Nossa Senhora da Piedade é um centro que ainda está em funcionamento. Ele fica lá em Cachoeira de Macacu. É um casarão antigo. E eles mantêm ainda hoje as mesmas tradições de Zélio Fernandino. Foi passando para as filhas. Agora, se não me falha a memória, agora está com o neto ou bisneto dele, que está de frente lá. Então, eles mantêm aquela tradição. É muito interessante. Um pouco diferente da Umbanda que estamos acostumados, com atabaque, umbandas com uma vestimenta mais colorida. Lá é super simples. Lá ainda é na palma da mão. Os pontos são pontos bem de raiz, sabe? Você vê a simplicidade nos pontos. São pontos já centenários, né? Tendo em vista que já temos aí 112 anos, né, de religião. Então, assim, foi dessa forma que surgiu a nossa religião. E nessa mesma reunião, né, kardecista, onde se apresentou pela primeira vez o Caboclo das Sete Encruzilhadas, um dos médiuns, ele tinha mediunidade visual. Então, ao olhar para aquele médium incorporado do dito Caboclo das Sete Encruzilhadas, esse médium questionou e falou, pediu licença, se apresentou e disse que, ao olhar, ele não via um caboclo. Ele viu uma pessoa com uma vestimenta completamente diferente. E, nesse momento, o caboclo vira para ele e se apresenta já de outra forma. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que a espiritualidade ela tem diversas mãos. A roupagem fluídica que o caboclo, em várias giras, se apresenta, de repente não é aquela roupagem, não foi quem realmente ele se apresentou numa outra encarnação. Então, ao ser questionado, né, por esse médium, ele diz que em outra encarnação, se não me falha a memória, há umas 2 encarnações atrás, ele tinha sido um padre. Agora você vê, né, que interessante. Ele tinha sido um padre, ele dá o nome de Gabriel de Malagrida, tá? E que desencarnou muito jovem, né, passou por diversas provações, ele foi sacrificado, na época ele já era acusado de bruxaria, né? E ao desencarnar,
ele, por toda a caminhada espiritual e evolutiva, ele atingiu um patamar evolutivo e teve a concessão de retornar como um guia de luz para iniciar essa nova religião. Então é uma história muito legal, muito legal. Se alguém quiser se aprofundar, eu posso até estar colocando a história, né, desse padre, né, do padre Gabriel de Malagrida. É uma história muito legal, uma história de superação. Ele foi um cara realmente sensacional, diferenciado, já na época em que ele percorreu, né, por nossa terra. E assim, para quem pensa que um espírito ele segue apenas aquele mesmo caminho, com esse lindo exemplo, nós vemos que um padre se tornou um espírito que futuramente fundaria uma religião espírita. Então, assim, Sim. foi uma religião que surgiu, cara, de uma forma tão sensacional que eu chego a me emocionar quando eu me recordo a base da Umbanda. Eu presenciei no primeiro centro onde eu fui feito. Eu estou até vendo aqui, mãe Rosilda, boa noite. Ela foi uma pessoa muito especial na minha caminhada espiritual, assim como minha mãe Jurema, meu pai Fernando. Todos eles foram pessoas maravilhosas na minha caminhada. E uma coisa eles me deram, me direcionaram de uma forma com tanta seriedade que hoje eu não tenho como ser diferente. Então, assim, por que eu estou dizendo isso tudo? Eu quero primeiro ilustrar o que é a Umbanda. Para a gente poder desenrolar um assunto, acho que é importante a gente olhar e enxergar o que realmente é a religião. Claro, Eu vejo as claro. pessoas compararem a nossa religião com o candomblé, vejo as pessoas compararem a nossa religião até com o kardecismo. Eu acho que toda religião tem sua particularidade e merece respeito. Tá? E não é diferente a Umbanda. A Umbanda, apesar de ter utilizado vários preceitos de outras religiões, ela se tornou uma religião única. E Sim, hoje, sim. né, hoje oficialmente uma religião, o que é, né? Temos como dia 15 de novembro o dia a se comemorar, né, a Umbanda, um dia de festa para nós umbandistas, né, muito importante. E assim iniciou-se a nossa religião, filho. Então, como a Umbanda usa alguns elementos do candomblé e alguns elementos da doutrina espírita, poderíamos dizer que um pouco da base da Umbanda, a base filosófica, Sim. poderia vir dessas duas vertentes espiritualistas? Olha, filho, eu tenho como base filosófica, né, já que você fez essa pergunta, como base filosófica nós utilizamos na Umbanda o exemplo de Jesus Cristo. E na Os Umbanda, evangelhos. né? Então, para mim, se Sim, você for falar, se você for falar de Umbanda comigo e me perguntar o que eu acho da filosofia de Umbanda, eu vou te passar isso. É a imagem, eu consigo perfeito. enxergar, visualizar a imagem de Jesus Cristo. Perfeito, perfeito, Um ser que perfeito. foi crucificado em prol de alguém. E hoje nós, Sim. umbandistas, não vamos ser crucificados, né? Mas em palavras somos crucificados o tempo todo, mas fisicamente, Sim. graças a Deus, tem ocorrido menos vezes, né? E E assim, existe um certo sacrifício pessoal, né, do umbandista, né? pessoal, sem dúvida, filho, sem dúvida. Por muitas vezes, nós umbandistas, por conta de um preceito, de uma gira que vai se ter, claro que eu vou deixar até um adendo aqui. Cada centro, na Umbanda não seguimos uma. Como é que eu vou te passar? Não temos um ritual, não seguimos o mesmo ritual. Cada centro de Umbanda tem autonomia, desde que respeite a base, né, a filosofia da Umbanda, ela tem Sim, autonomia para construir os seus fundamentos.
Seu Então, cada rito, né? centro tem o seu fundamento. Você vai ver Sim. centros como o meu, trabalho de branco. Você vai ver centros que vão trabalhar com a roupagem do caboclo, de Ogum, respeitando as cores e tal, mas sempre respeitando a base umbandista, né? A caridade, o respeito, a humildade, o amor ao próximo. Então, dentro da Umbanda, nós temos esses fundamentos. Cada casa tem o seu fundamento. Hoje eu vou falar aqui dos fundamentos da minha casa. E quando eu Certo. digo minha casa, não é que ela seja minha, ela é nossa. É só para ficar de forma didática. Eu Sim, tenho. sim. A minha caminhada sempre foi muito próxima da minha mãe de santo e do meu pai. Porque quando você aprende alguma coisa e essa coisa remonta a algo positivo, acho que você não tende a mudar, né? Você continua. E assim eu tenho feito. Sigo uma Umbanda muito próxima do pessoal do Rio. Alguns filhos nossos aqui têm, às vezes, dificuldade de interpretação de algumas coisas, mas nada que a gente não consiga sanar com um pouco de estudo, uma conversa, um bate-papo, entendeu? Então, hoje, o Centro de Umbanda, Ogum Cachoeira, trabalha com uma Umbanda bem simples, bem humilde, sem muita pompa, sabe? Que eu acho que toda religião tinha que ser assim, simples, porque os nossos exemplos, né? Quem deveríamos seguir como exemplo foram pessoas simples e humildes, não é isso, meu filho? É verdade. É Né? verdade. São os melhores exemplos, né? É a Justamente. simplicidade. Então trabalhamos sim, na Umbanda nós trabalhamos com alguns fundamentos, com alguns objetos, com algumas nomenclaturas de outras religiões, sim, tá? Principalmente do catolicismo, tá? Sim. Onde nós trabalhamos principalmente, se você olhar lá atrás, nós temos imagens que os católicos reconhecerão, É, né? tô vendo. Mas nós trabalhamos na Umbanda também com ela. São Temos José, né? Se eu muito, não me muito. engano, tem um São Oi? José ali. Se eu não me engano, tem um São José ali. Isso. Temos, temos um, deixa eu ver, daí que você está vendo? Temos ali um São Lázaro, São Lázaro. temos, deixa eu ver, temos o Xangô. Eu estou tentando olhar na sua perspectiva. E lá em cima, sempre trazendo muita luz, nosso Pai Oxalá, né? Jesus Cristo para os católicos, né? E assim, independente da nomenclatura que utilizamos na Umbanda, Deus é um só. Eu costumo dizer para os meus filhos que Deus é um só e que religião são estradas que nós optamos por tomar até nos encontrarmos a Deus. Eu optei Perfeito. pela Umbanda, né? É porque a religião é uma forma que o ser encontra, a pessoa encontra para conseguir digerir o alimento espiritual que ela consegue digerir naquele momento, Isso, né? sem dúvidas. Então tem gente que consegue digerir esse alimento da Umbanda e tem gente que não consegue. A gente também não pode julgar. Não, jamais, jamais. É o livre-arbítrio, né, meu filho? Você escolhe o caminho que Claro. você quer tomar. Olha, eu nunca peguei um filho meu e obriguei a fazer nada. Eu mostro Sim. o que na minha concepção é o certo, claro, esperando que ele siga o certo, mas jamais eu vou obrigar. E a Umbanda é isso. A Umbanda é como uma família. Eu costumo dizer que é como uma família. Você tem o seu pai, você tem sua mãe, tem os seus filhos. E todos respeitam, todos estão em aprendizado. Então é muito legal. É muito legal essa dinâmica que a Umbanda traz. E respondendo o que você perguntou, sim, nós trabalhamos com vários fatores, né, que são recorrentes de outras religiões. Até porque, Elementos. por ser uma religião nova, nós já tínhamos parâmetros que, de acordo com o que achássemos que acrescentaria de forma positiva ou negativa, nós traríamos ou não para a nossa religião. O atabaque mesmo não é da Umbanda. O atabaque nós pegamos emprestado, né?
das Do religiões candomblé, da né? matriz africana, né? Do candomblé, de outras religiões menos conhecidas que nós temos por aqui também, no Brasil, inclusive. Do catolicismo, nós temos a roupagem branca, nós temos várias orações. Eu mesmo inicio e finalizo as minhas giras com o Pai Nosso. Entendeu? O Pai Nosso é uma oração católica, né? Mas nós Sim, trouxemos para a nossa religião. Por quê? Porque é positivo. Acho que claro, tudo que é positivo nós podemos agregar. com certeza, eu concordo, concordo. E assim Vamos nós seguir aqui nosso tentamos. tema. Oi? Seguir nossa pauta, senão a gente não Vamos consegue embora. terminar. Porque tem muitas perguntas. Ó, a Umbanda é tão maravilhosa, filho, que eu acho que a gente podia passar anos aqui falando sobre ela. E não se esgotaria Não o se assunto. esgotaria. Eu costumo dizer que a todo filho meu, que a cada gira eu aprendo mais um pouquinho. Mais um pouquinho. A gente nunca É sabe tudo. verdade. É Eu vou fazer verdade. 40 anos, nasci dentro da Umbanda e sei tão pouco, meu filho. E a gente Mas, está esse, mas essa, sempre em busca. essa é a beleza da espiritualidade, é justamente essa. É que quanto mais você aprende, mais você toma consciência que não sabe nada. Nada, sem dúvida. Olha, Essa é a grande beleza, né? eu me deparo às vezes com algumas perguntas que as pessoas fazem e eu recorro à espiritualidade, só para você ter uma ideia. Porque você busca até no Google, são tantas formas diferentes de responder uma pergunta que você prefere buscar na raiz. E assim eu tenho feito. Tá certo. Fernando, qual é a diferença? Tem chegado muitas perguntas, né? Então, Sim, sim. eu escolhi as perguntas básicas aqui. Qual a diferença da Umbanda para a doutrina espírita, o kardecismo? Filho, Diferenças assim cruciais. diferença? Tem. Como Sim, toda religião, né? Cada uma tem a sua particularidade. Deixa eu só me acertar aqui. Como toda religião, cada uma tem a sua particularidade. Nós podemos dizer que são semelhantes, né? Principalmente com relação à comunicação com espíritos desencarnados, né? sim, sim. O branco, né? Nós temos essa semelhança. A Umbanda tem como base a roupagem branca, né? Nós trabalhamos com muita oração, nós trabalhamos com a cura. Então, a gente pode comparar uma religião da outra dessa forma. Porém, cada uma tem o seu fundamento. Nós trabalhamos com imagens, né? Imagens que anteriormente nós falamos, né? Nós trabalhamos com cânticos que lá eles não trabalham, entendeu? E só para ilustrar o que a gente está falando, um ponto cantado, ele é muito mais do que uma canção só para animar o ambiente, Não, tá? com certeza. Com certeza. É, O ponto, ele ajuda a abrir o portal, né? não, ele é mágico, ele abre, ele transforma, tá? Ele transforma o ambiente, ele faz uma conexão entre os mundos. Ele é muito importante. Sim, Por isso que sim. é muito Ajuda a trazer importante, naquele fluidez. momento que está tocando um ponto, ao invés do cara ficar virado para o lado, batendo um papo, ele está ali concentrado, ouvindo, sentindo. Porque naquele momento ele está em conexão, entendeu? Em conexão com o outro mundo, com o mundo espiritual. Então é muito importante, né? Não trabalhamos com velas, ou melhor, desculpa, eles não trabalham com velas, nós trabalhamos com velas, guias, nós trabalhamos com guias, tá? Agora, se você for me perguntar sobre as filosofias, são muito semelhantes. Eu posso te dizer que nós temos filosofias bem semelhantes com a do kardecismo e menos um pouco com a do candomblé, menos ainda com a da quimbanda, entendeu? Chegou essa pergunta aqui. As pessoas, porque existe uma certa confusão entre Umbanda e Candomblé. As pessoas confundem. Aí eu gostaria que você dissesse assim as principais diferenças, o que difere e de que forma a Umbanda trabalha com orixá. Qual é o papel do orixá dentro da Umbanda? Sim, vamos lá.
Filho, nós temos o candomblé, a umbanda e a quimbanda como religiões afro-brasileiras, tá? Sim, Quando eu sim. te digo afro-brasileiro, você vai me dizer, pô, mas o candomblé não nasceu no Brasil. Não, o candomblé não nasceu no Brasil. Mas do candomblé de 2 séculos, 1 século e meio, né, tendo em vista que o candomblé chegou no Brasil no século XVI, daquele Sim, candomblé para o candomblé de hoje, as mudanças são tão gritantes, ele é tão diferente, verdade. que hoje muitos pais de santo já reconhecem o candomblé praticado hoje como uma afro-brasileira. Porque ele está Mas tão é de fato. brasileirado que a gente já tem uma identidade bastante diferente daquela do início do século XVI, né, que chegaram com os escravos, né, com Sim. os negros E o que é africanos. praticado na África não é mais o mesmo que é praticado aqui. Não, não é, não é. Não, não. Muda, né? Na verdade, é Claro, muito claro. volátil, né? A religião tem isso, ela evolui assim como nós, seres humanos, evoluímos. A evolução dentro da religião também ela é muito presente. Hoje você Sim. tem diversas umbandas. Eu posso dizer diversas umbandas, porque se você, em Feira de Santana, onde eu moro, se você for em 3, 4 centros, você vai observar diferenças. É verdade. Entendeu? Aqui trabalham muito com centros traçados, né? Centros que puxam um pouco do candomblé, alguns que buscam o kardecismo, né? Como uma vertente. E então, sim, a, o candomblé hoje é reconhecido como afro-brasileira, por toda essa particularidade. Temos a quimbanda também, que nasceu meados da década de 60, né? Uma religião que trabalha mais voltado ao que a gente chama de esquerda, né? Aos Exus. Eles têm um sincretismo muito forte com esse lado, né? Esse lado mais que a gente pode, no caso, assim, se falar de Kimbanda, esse lado mais pesado, né? Eles trabalham muito com aquela dualidade muito presente, né? Então, assim, são coisas que a gente pode observar. Os orixás do candomblé, por exemplo, eles são vistos de forma distinta de como nós enxergamos os orixás da Umbanda. Os orixás no candomblé eles são os encantados, eles são energias da natureza, do universo, Isso, né? isso. Força da natureza, né? Oi? São forças da natureza no Forças da candomblé. natureza. Já na Umbanda, apesar de enxergarmos ele também como uma ação do universo, nós temos um acesso diferente a eles. Se como trabalhássemos com vibrações diferentes, entendeu? Os orixás do candomblé, eles dançam, eles são muito coloridos, eu costumo dizer colorido por conta das roupagens, dos adornos, né, que eles utilizam e tal. Então, e já na Umbanda, não. Na Umbanda, eles são representações, é como eles fossem, como é que eu vou te explicar? Representações divinas, estão ali representando Oxalá, entendeu? Então, para nós, umbandistas, o orixá é uma representação de Oxalá, cada um numa vertente energética. Nós temos Oxóssi para as matas, né? Nós temos o orixá Xangô, o Exu é uma discussão um pouco complexa que a gente pode até trazer depois. Na Umbanda não vemos o Exu como orixá, apesar dele ter tudo para ser um orixá, entendeu? Já no Candomblé, Exu é um orixá e eles o respeitam dessa forma. Então são essas diferenças que nós temos. Na Umbanda, o Exu ele é um guia, Isso, ele é um um guardião, guia, né? é o protetor, ele é o responsável pela dualidade, ele é o responsável, ele Sim, é aquele, ele exerce a lei, entendeu? É sim, como ele fosse o sim. executor de uma lei maior,
né? Muita gente Eu, confunde na Umbanda. Umbanda mesmo não pratica amarração. Umbanda não pratica o mal. E eu as queria que você pessoas perguntam, esclarecesse isso aí, porque isso aí chegou perguntas sobre esse assunto. filho, e ainda Continua, desculpa. vou te, vou te ser mais exato ainda. Das 7 perguntas que eu recebi para essa live de hoje, 4 são idênticas, perguntando sobre Exu. Acho que a gente pode até deixar mais para frente, que é bem interessante, né? Para a gente encerrar com Exu. Poderia sim, poderia deixar É? mais para frente. Eu gostaria que você explicasse um pouco Sim. sobre quem são as entidades que trabalham na Umbanda. Sobre quem são, se são forças da natureza, se são espíritos desencarnados, porque tem gente que tem, eu sei o que são, né? Mas eu estou fazendo essa pergunta representando as pessoas que têm dúvidas, Claro, claro. Não, ótima pergunta, entendeu? uma pergunta excelente. Aí a gente vai comparar de novo com as outras religiões afro, tá? Que trabalham com um fundamento distinto. No candomblé, por exemplo, eles não trabalham com os guias que nós trabalhamos, com as entidades espirituais que nós trabalhamos. Eles são muito voltados às forças dos orixás. No Sim, entendimento do candomblé, quando eu falo do candomblé, eu não gosto de me aprofundar por ser um bandista. Pode parecer que a gente está se metendo na casa dos outros, sabe? Então, sim, sim. quando eu for falar do candomblé, quando eu for falar da quimbanda, eu vou tentar ser o mais básico possível para Claro, não ser mal superficial, interpretado. né? Isso, para não ser mal interpretado. Claro, concordo. O candomblé ele utiliza muito a energia, a força dos orixás para desenvolver todo um trabalho espiritual, mediúnico e de desenvolvimento, tá? Já na Certo. Umbanda, e falando de Quimbanda não existe um estudo, não existe uma doutrina. São as energias dos guias de esquerda. Isso é a Quimbanda. Temos como uma diferença gritante com relação ao candomblé, nós na Umbanda não trabalhamos, mas quando eu digo não trabalhamos, eu gostaria de frisar o não, para que fique bem claro, não trabalhamos com amarração, sacrifício de animais e não vendemos limpeza, acendimento de vela, oração, trabalhamos apenas pela caridade. Podem me perguntar como Perfeito. é que a gente mantém um centro aberto. Todo gasto numa casa de Umbanda é dividido entre os filhos da casa, que também é Perfeito. uma caridade. Você manter uma casa Claro, que produz caridade, você também está produzindo caridade. Isso é muito importante. claro, com Então, certeza. voltando à pergunta sobre as entidades. Nós trabalhamos na Umbanda com o nosso pai Oxalá, como fosse uma pirâmide, tá? Nosso pai Oxalá. Na segunda camada, nós teríamos os orixás. Existem casas de Umbanda que trabalham com 7 orixás. Existem casas que trabalham com 14 orixás. E existem casas que trabalham com muitos N orixás. Isso vai, mais uma vez eu digo, do fundamento de cada casa. Eu trabalho Certo, com 7 orixás. Por que eu trabalho com certo. 7 orixás? Porque até hoje, na minha caminhada, não houve a necessidade de buscar um outro orixá para algum tipo de trabalho mais específico. Caso haja, as portas estarão abertas. Né? Os orixás, apesar de não cultuarmos ele aqui na casa, eles estão presentes. Tá? Que fique bem claro. Perfeito, Então, perfeito. descendo essa pirâmide, né, comandado e ligado diretamente aos orixás, nós temos todos os guias. E temos uma quantidade incontável de guias. Por quê? Porque eles são espíritos. E todo espírito é volátil, como a gente falou, né?
Um sim, espírito ele pode estar aqui comigo e aí com o Naturimar ao seu lado. sim. Existe esse desdobramento, e de desdobramento eu sei que você entende. É um pouquinho. Tenho Então, alguma experiência com isso. viu? Vai melhorar mais ainda, hein? Vamos fazer esse trabalho aí para melhorar É muito esse bom. desdobramento. É sensacional. É sensacional, o desdobramento é sensacional. Mas vamos lá. Então, os guias espirituais, as entidades, entidades de luz, eguns, e tem muita gente que fala, egum. Infelizmente, a repercussão, às vezes, de uma novela, a repercussão de um filme, da mesma forma que ele pode ser positivo, ele pode ser muito negativo. Tiveram alguns filmes que se referiram às entidades de Umbanda, alguns espíritos sem luz, como Egum, generalizou. Então todo mundo falou em Egum, pô, é um espírito sem luz, sem evolução, meu Deus do céu. Não. Egum é Fizeram espírito. isso com os Exus e com as pombagiras também, viu? Infelizmente, infelizmente. Infelizmente. E Fizeram essa maldade. eu quero muito que a gente, deixa eu até ver a hora aqui para a gente. A hora passa muito rápido, filho. É, Vamos temos tentar ainda 25 finalizar com o minutos. Exu, desmistificando um pouco do que falam, né? Sim, sim. Então, assim, eu vou até adiantar aqui. Então, os guias de luz, eles são espíritos ligados à energia dos orixás. Por exemplo, eu trabalho com um Ogum que muito me ajuda, muito me fortalece, muito me protege, muito me ensinou. Seu Ogum Cachoeira. Seu Ogum Cachoeira, ele é um guia de luz, né? Um espírito evoluído que teve a permissão de retornar para continuar ou uma caminhada ou simplesmente para ajudar o próximo. Tendo em vista que muitos guias, né, que nós já tivemos contatos aqui na Terra, já não se encontram mais porque já atingiram uma evolução, um patamar evolutivo tão alto que eles já não conseguem mais caminhar conosco, Sim. entendeu? Ascensionaram, O que né? não quer dizer que... Como dizemos, né? Sim, Ascensionaram. isso. Então, Viraram assim, seres ascensionados. justamente. Então não quer dizer que os guias que trabalham conosco também não estão num patamar evolutivo muito alto. Não quer dizer. Só que eles ainda estão na vibração terrena. Eles ainda conseguem se comunicar conosco. Seres muito menos evoluídos, né? Sim, Então, sim. todos esses guias são, essas entidades, são espíritos ligados a um orixá, a uma energia, que estão aqui para continuar a caminhada ou praticar a caridade em prol de todos. Tá? Falar de guia, de entidade, é muito legal. A gente pode marcar uma. A gente pode falar em uma live só sobre guias e entidades, a gente pode falar de linhas, nomes, podemos falar sobre muitas outras coisas, tá? Vai ser um prazer, porque inclusive eu mesmo tenho algumas dúvidas, porque eu sou um adepto da Umbanda, eu gosto muito, mas Sim. é claro que eu não sei tudo, né? É claro Não, que eu ainda tenho pô, muito a aprender. E a gente está na aí, caminhada, né? Estamos todos juntos pois numa é, caminhada. e aí isso é uma coisa, inclusive, de interesse pessoal meu, de Claro, saber. filho, claro. Mas eu vou deixar um pouco essas perguntas para a próxima, porque o nosso tempo é curto, e aí eu gostaria que você se aprofundasse um pouco nessa questão do Exu, da Vamos, Pombagira, vamos lá. entendeu? Me Assim, fala a um gente vai pouco se dessa aprofundar de forma bem energia. rasa, né? E tem muito pouco tempo. Que o tempo não Para falar dá. de Exu Pombagira, a gente realmente precisava de uma live só para eles, mas a gente vai Só tentar, para pelo ele. menos, para essas 31 pessoas que no momento estão conosco, nós vamos tentar desmistificar, tá? Exu Maravilha. Pombogira. Pombogira, não tem problema. A nomenclatura não vai interferir no resultado final. Infelizmente, muitas pessoas, por conta de, como nós falamos, de alguns filmes, ou por conta até do candomblé, da quimbanda,
trouxeram um conceito de Exu e Pombogira muito diferente do que nós cultuamos, tá? Nós cultuamos Exu e Pombogira como guias protetores, guias de muita luz, que a única diferença de um Exu para um preto velho, para um caboclo, para um ogum, é que o Exu ele tem a permissão da dualidade. Então, ele trabalha dos dois lados. Tá? Aí você vai me perguntar, mas e se eu, consulente, pedir mal a alguém a esse guia? Filho, na minha casa isso não vai acontecer. Porque aqui nós não permitimos. E pelo fato do guia, né, da entidade, ser uma entidade de muita luz, ele, por si só, jamais permitiria um pedido negativo. Tá? Exu e Pombogira, quando encarnados, tendo em vista que eles são espíritos, quando encarnados, eles não foram vagabundo, eles não foram ladrão, não foram bandido, não foram prostitutas. Diferente do que muitas pessoas erradamente, né? Erradamente colocam, né? Espalham por aí, né? disseminam por aí. Triste, muito triste. Basta quem tiver contato dentro de um centro de Umbanda sério, tiver oportunidade de conversar com um desses guardiões, um desses guias de luz, pergunte, converse. E diferente do que pensam, eles não são ruins, eles não falam palavrão, eles não são ignorantes, e sim em algum local. E se em algum local eles trabalharem dessa forma, meu filho, está na hora de você trocar de casa. Porque um guia de luz jamais baixaria essa energia toda, só para falar um palavrão, para mexer com uma médium, com uma Claro que não. consulente? Não, meu filho, isso jamais vai acontecer. Por isso que eu digo, está muito errado essa imagem, essa visão que disseminam por aí. Eles são guias de luz, são espíritos muito evoluídos, tá? E por que ele fuma? Por que ele fuma? Por que ele bebe? Por que ele usa roupagem preta? Filho, é uma roupagem fluídica, tá? Por que o Exu Caveira é uma caveira? Vamos lá. O que é uma caveira? Algum médium até me perguntou isso esses dias, eu vou falar da mesma forma que eu falei. O que é uma caveira? A caveira é o início e o fim. Nós somos uma caveira revestida por dentro, de carne, né? Revestido de carne, de músculos, Isso. Então, assim, é uma roupagem fluídica para que, de alguma forma, ele mostre a você que ali, naquele momento, necessita de uma luz, necessita de uma força, de um abraço, necessita de ouvir uma gargalhada, necessita de algumas palavras que, às vezes, outras linhas, como o Preto Velho, jamais falariam. O Exu está arriscado falar assim, você está errado, e pronto. Diferente de um Preto Velho que vai chegar, vai conversar, porque ele tem uma outra forma de trabalhar, uma outra roupagem fluídica. Né? O Exu, ele é muito direto. O Exu, ele fala na lata. Direto. Ele fala... E o Preto Velho vai dar uma ensaboada, vai dar uma relativizada na coisa, né? E o Exu não. O Exu, ele vai dizer, ó, você é assim, 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 e acabou. E você tem que mudar. Se você não mudar, você vai sofrer, você vai cair, você vai adoecer e tal. Ele fala mesmo. Cara, meu filho. E olha, como é gostoso ouvir, né, filho? Como é gostoso ouvir. Porque às vezes a gente precisa ouvir umas verdades, né? É sim, claro. E o amigo é o que fala a verdade, né? Justamente. E outra coisa, assim como os Exus não foram bandido, prostituta, não foram nada de ruim quando estavam encarnados, não quer dizer que um preto velho tenha sido um preto velho escravo. Claro.
Ele foi um Óbvio que não. espírito que atingiu o grau evolutivo e hoje é equiparado a um patamar, né? A gente, quando fala um patamar energético, vamos botar que cada um tem o seu patamar, para que eles Sim, todos sim, sejam distintos em alguma coisa, tá? Para ficar sim, bem didático. sim. Então, vamos lá. Você foi um espírito muito bom em terra, você evoluiu a ponto de ter a missão de voltar para ajudar o próximo. Então, você chegou, né? Você atingiu o patamar de um preto velho. Então, você vai trabalhar com a roupagem fluídica de um preto velho. Ah, mas você atingiu a roupagem fluídica de um herê. Então, você vai trabalhar com a roupagem fluídica de um herê. Não quer dizer que você tenha sido uma criança, ou desencarnou criança, ou que tenha sido um Sim, escravo, ou que tenha sido um índio. Não. Entendeu? Ficou sim, sim, claro? claro. Ficou bem claro? Para mim ficou, ficou. Um pouco tempo, a gente tenta E trabalhar, complementando, se virar nos 30, né? e complementando essa informação, é muito sinal, é um sinal de humildade grande de um espírito desse evoluído, ele abrir mão da própria identidade enquanto pessoa Sim, para encarnar ali uma personalidade que não era ele, mas ele está ali abrindo mão de uma vaidade do ego, com da certeza. identidade dele. Ele foi fulano na encarnação, mas ele está abrindo mão daquilo ali para fazer um trabalho em prol do próximo, abrindo mão de quem ele era e assumindo uma Sim. identidade anônima, porque ele é um preto velho fulano, ele é um anônimo ali, Isso né? mesmo, é isso, é humildade. É a nossa É Umbanda, filho. humildade, Você descreveu é, Umbanda, humildade, sim, amor. Isso é Umbanda. amor, amor, Diferente, eu vi aqui um sim. rapaz aqui nos comentários falando um monte de besteira. Filho, Ah, como mas umbandista, eu desejo amor, com sabe? certeza, a gente só dá o que tem. E pronto. Né? A gente só dá o que tem, deixa ele aí, muito amor para Isso. ele, eu tô vendo Ele também, mas precisa, esse está precisando. Esse precisava é, bater um papo com o Exu. pois é. Mas vamos continuar, vamos Vamos lá. continuar. Eu queria que você falasse é, como qual a função nesse momento de transição planetária que estamos passando, nesse momento de o planeta está passando, mudando de status, né, saindo de um planeta de expiação e prova, indo para um status melhor de regeneração. Qual seria a função da Umbanda nesse momento tão crucial para nós? Olha, a Umbanda, nesse momento, e eu creio que em muitos momentos da vida, quando a gente. Eu vou. Só um adendozinho. Muita gente procura a Umbanda quando não está mal, quando não está bem, quando está mal, quando está triste, quando está sentindo, sabe, alguma energia negativa, mas nunca procura quando está se sentindo bem. Já observou? É, é, Sim, Aí me perguntam o que, que eu penso disso, filho. Eu não penso nada. Eu acho que a gente não toma um remédio se não estiver se sentindo mal. Concorda? claro, E claro, assim, lógico. esse momento que nós passamos, isso a gente está dizendo a nível global, a nível planetário, a nível universo, né? Como você disse, está em mudança, tá? E realmente está mudando. Hoje você vê que as pessoas estão dando valor a coisas que nunca deram valor, a sair aí na rua, a comprar um pão, sabe? Hoje está tudo tão mais complicado que as pessoas começaram a dar valor, né? E eu acho que esse momento, apesar de muito triste que passamos, é um momento de evolução. Evolução, e isso quando a gente fala no âmbito geral. As pessoas estão Sim, mudando, estão evoluindo, estão dando valor a seus filhos, pais, amigos e até valor a pessoas que nunca viram, mas que porque viu num jornal ali uma história triste, se comparação. Então, eu acho que as pessoas estão evoluindo. E para nós umbandistas, tá? Para nós umbandistas,
Hoje, a visão que nós temos de toda a situação é justamente essa. É uma situação ruim, mas que vai vir para uma mudança positiva. Porque quem, meu irmão, de tudo isso aí não tirar algo positivo, realmente tá com alguma dificuldade. Tá? Vai passar muitas dificuldades, na verdade. Então, a Umbanda é um disseminador do amor, da paz, é um ombro que a gente está aqui, ó, disposto a receber os abraços, os choros, as tristezas, as alegrias. Então, a Umbanda é isso. Eu posso colocar para você que a Umbanda é um porto seguro dentro de um mar revolto. É aquele porto seguro onde você vai amarrar o seu barquinho ali enquanto as coisas acalmam. Sim. É aquele porto Maravilhoso. que você vai buscar justamente quando você não tem mais. Você já tentou tudo. E nós estaremos aqui. Um Prontos, ombro né, para amigo. ajudar, né? Isso. Então, respondendo o que você perguntou, a Umbanda vai ser isso nesse momento. É um porto seguro. Tá? Eu acho que eu não teria uma palavra mais correta para esse momento que vivemos. A Umbanda é um porto seguro. Eu falo por mim. Que a gente passa tantas coisas, a gente vê tantas coisas, e é quando eu me ajoelho aqui atrás, ó, e acendo uma vela para o preto velho, que as coisas saem da sua cabeça. Meu irmão, isso é maravilhoso. É uma É gira que a verdade. gente está fazendo fechado. Faz a gira eu, minha esposa, minha filha, uma amiga da minha filha que vive aqui em casa e uma outra médium que está sempre conosco, por segurança, claro, nossa e de todos. Então essas giras são fechadas, mas aqui trazemos o nome de todos vocês. Então acho que esse é o nesse momento tão complicado que passamos. Tá certo. Maravilhoso. Eu não sei Fernando, como é que está o tempo aí, como é que está o tempo? o tempo nós temos 3 minutos. Nós 3 temos. minutos. Eu gostaria de convidar você para semana que vem nós fazermos outra, porque ficou um monte de coisa que não deu para a gente colocar. Tem um monte de perguntas aqui interessantíssimas. Gostaria de te convidar para a semana que vem nós fazermos outra, tá Sim, certo? E certo? faça aí suas considerações finais. Vamos lá. Bom, o convite foi aceito, é aceito com muita honra, tá? Para mim é uma honra estar perto de uma pessoa que, apesar de eu conhecer tão pouco tempo, que é o Naturimar, é um cara que se mostrou do bem. E pessoas do bem a gente quer estar próximo, tá? Então, faço também o convite a você, qualquer coisa que você precisar, que eu puder fazer por você, filho, fique à vontade. Esse é o meu convite para você. E assim, a Obrigado. todos, eu desejo que todos tenham muita paz, muita luz, não desistam, tá? Esse momento que estamos passando, não sou eu, não é você, somos todos passando por esse momento junto. Mais uma vez, estamos mostrando perante Deus, todos somos irmãos. Me desculpe a palavra, mas quando estamos na merda todos juntos, filho, somos irmãos. Quem tem mais, quem tem Todo menos, mundo está igual. quem é mais bonito, quem é mais feio, quem sabe, todos juntos. Não tem esse negócio. Somos irmãos. Verdade. Então, desejo que todos tenham uma ótima caminhada, mantenham as cabeças firmes, façam suas orações, peçam. Vocês não estão só. Ainda quando você estiver fisicamente só, terá uma legião de guardiões, de guias de luz, de anjos de guarda te protegendo. E se a gente tivesse condições mais tranquilas, né, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, se nós tivéssemos condições de observar mais a nosso redor, nós íamos ver sinais claros da espiritualidade. E isso eu te digo porque eu já passei por muita coisa, muitos que me conhecem que estão aí na live sabem, eu até conto numa próxima,
mas eu passei por algumas coisas que só a espiritualidade, meu filho, Assim, estando presente, tirariam, tá? Que o ó, Pai algum tenho. abençoe a todos. Amém. Muito obrigado. Eu vou ter que terminar porque